Está em João 4. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário, repita comigo, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos, essa é uma história linda. Quando nós vemos assim o amor de Deus na vida daquela mulher, o cuidado de Jesus. Primeiro, a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por ali. Jesus podia pegar um outro caminho, mas diz a palavra do Senhor que era necessário ele passar por ali. E eu tenho certeza que essa necessidade que ele tinha de passar por ali era justamente de se encontrar com essa mulher. E nós vemos Jesus indo ao encontro daquela mulher, buscando aonde ela se encontrava, à beira do poço, fazendo ali as suas tarefas rotineiras, né? Porque toda mulher tinha que sair de casa para buscar água, para poder fazer as coisas em casa, cozinhar, limpar a casa, tomar banho, dar água para os filhos, né? E a mulher era necessário, e ela estava ali correndo atrás daquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Uma água que sabemos que iria saciar temporariamente a sua sede física. Mas Jesus, por conhecer o íntimo daquela mulher, Jesus, por conhecer a situação dela como ninguém mais conhece, assim como Ele conhece a minha e a sua, assim como Ele sonda o meu e o teu coração, a gente vê que Jesus, Ele viu uma sede que nunca havia sido satisfeita no coração daquela mulher. Era muito mais do que aquela água que ela ia buscar todos os dias para beber. Ele viu nela uma sede que estava dentro do seu coração. Aquela mulher, com certeza, é uma mulher desprezada pela sociedade, porque a Bíblia diz que ela foi buscar água na hora sexta, e a hora sexta era meio-dia, era o horário que o sol estava mais quente. E as mulheres, elas não costumavam pegar água neste horário. Elas costumavam pegar água cedo, pela manhã cedo, ou então à tardinha. Mas ninguém costumava pegar água ao meio-dia, porque o sol era muito quente. Talvez ela fosse odiada pelas mulheres daquele lugar, porque a Bíblia diz que ela não tinha uma vida regular, elas viviam uma vida irregular. O próprio Jesus viu isso quando falou para ela: você já teve 5 maridos e o que você tem não é teu. Talvez ela fosse odiada pelas mulheres, por isso ela corria delas. Ela não queria estar junto, porque talvez quando alguém passasse ia apontar para ela e dizer: olha, aquela ali é a fulana que roubou o marido de Cicrana. Aquela ali é aquela que deita com um e deita com o outro. E talvez ela procurasse fugir, se esconder dessas outras mulheres. E ela era uma mulher desprezada, com certeza, e de má reputação. Além disso, ela era samaritana.
Existia naquele período, no contexto em que Jesus veio à terra, os judeus e os samaritanos, eles se odiavam. Por isso que o susto dela quando Jesus chega para ela e pede água, ela fala: como é que pode? Você sendo judeu, vindo pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? Os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Eles tinham tanto ódio que todos os dias à tarde eles tinham que estender as mãos, aqueles judeus mesmo fervorosos, eles tinham que estender as mãos em direção a Samaria e amaldiçoar Samaria. Eles não se davam, eles se odiavam. E ela não entende como é que um homem judeu chega para conversar com ela. E ele pede água a ela. E ali, Jesus oferece àquela mulher uma água que ela jamais tornaria a ter sede novamente. A água viva do amor de Deus. E ela resolve experimentar daquela água. E naquele coração ressequido, rejeitado, que era o daquela mulher, se transformou num coração cheio de Deus. Porque a Bíblia diz que depois que ela aceita daquela água, a Bíblia diz que ela sai por toda a cidade, resolve anunciar a Jesus. E diz a Bíblia que muitos daquela cidade creram em Jesus por conta do testemunho daquela mulher. Uma mulher que no mesmo momento tinha uma má reputação, era rejeitada por muitos, ela se torna missionária do Senhor. Porque Jesus, ele é especialista em transformar caráter, em curar corações feridos, em transformar vidas, em escrever novas histórias. Deus, ele é especialista nisso. E Jesus transformou o coração seco daquela mulher num manancial de águas vivas. Porque ele disse que aquele que aceitasse daquela água, aquela pessoa passaria a ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu era uma mulher muito ferida, muito machucada. Eu vou contar a minha história, vocês vão entender o porquê. E eu não acreditava, como a Roberta falou, eu não acreditava em homem, eu não acreditava em ser humano, eu não acreditava em família, eu não acreditava em ninguém. E o meu coração, ele ficou muito seco. Mas assim como Jesus entrou na vida daquela mulher e transformou aquele coração seco no manancial de águas vivas, o Senhor Jesus, ele veio ao meu encontro e transformou também o meu coração e toda a minha vida. Eu cresci em um lar onde a religiosidade imperava. Na nossa casa, eu não estou falando aqui para ofender a religião de ninguém, amém? Eu vou contar a minha história, tá certo? Na nossa casa, toda casa que meu pai construía, tinha que ter um altar com todas as imagens de todos os santos que você pode imaginar. E esse altar tinha que ficar entre os nossos quartos. Sempre eram os quartos assim, em volta, e o altar no meio. Todas as que a gente... Com todos os quartos que meu pai sempre construiu as casas, então todas as portas que se abriam, a primeira coisa que dava de cara era com o altar, com as imagens. E a Bíblia diz que nós, lá em Êxodo 20, diz que nós não devemos ter imagem alguma de escultura, nem prestar culto nenhum a elas. No Salmo 115, diz que eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm pés e não andam, têm mãos e não tocam, e tornam-se semelhantes a eles todos que o fazem e os que nele confiam. E a gente vivia uma vida completamente distante do Senhor. Eu cresci em um lar onde, talvez aqui quem tenha mais de 35 anos possa ser que lembre, meu pai, ele é um dos fundadores do trio elétrico na Bahia. Depois de Dodô e Osmar, foi o meu pai, Orlando Tapajós. Ele tem mais de 60 anos de trio elétrico. E eu cresci nesse meio artístico, de trio, de festas. Eu cresci nisso, eu cresci no trio elétrico. Com 2 anos, meu pai pegava autorização para nós sairmos em cima do trio no carnaval. Viagem todo... Na época não tinha a quantidade de trios que tem hoje.
Só tinha poucos trios elétricos. Meu pai viajava todo final de semana. Chegou a ano de meu pai ter 2, 3 trios elétricos. Cada final de semana o trio estava em um lugar. E a gente acompanhando todas as viagens. Então eu cresci nesse meio. E meu pai fazia tudo aquilo, a minha família fazia tudo aquilo. Eles não sabiam, não conheciam a verdade. Porque a Bíblia diz que quando a gente conhece a verdade, essa verdade nos liberta. Mas eles viviam presos na religiosidade e eu cresci aprendendo isso. Quando chegava a época de Semana Santa, ele tinha uma promessa, junto com os irmãos, de a gente ia para uma igreja em Piripiri para conduzir uma imagem do Senhor morto em procissão. E a Bíblia diz em Isaías 45:20 que nada sabem aqueles que conduzem em procissão e rogam a um Deus que não pode salvar. Então nós estávamos distantes de Deus, porque a Bíblia diz que o que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado, são as nossas iniquidades. Então nós fazíamos tudo o contrário à palavra de Deus. Meu pai achava que estava agradando a Deus, mas na verdade cada vez mais estava se afastando de Deus. Chegava no período do mês de setembro, tinha uma festa enorme lá em casa, que era o caruru que ele dava para Cosme e Damião. E a Bíblia diz em 1 Coríntios: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que ele tem algum valor? Antes digo que aquilo que a ele sacrificam a demônios e não a Deus. Não é eu que estou falando, não, é o apóstolo Paulo falando lá no livro de Coríntios. E a Bíblia diz que nós não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve aos demônios. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. E nós fazíamos tudo isso. Eu cresci aprendendo tudo isso. Sem falar que tinha uma mulher, uma mãe de santo, que só andava na nossa casa. E nós fazíamos tudo o que essa mulher mandava. Se chegasse, eu já contei isso aqui na igreja. Teve um mês mesmo, no mês de dezembro, a gente tinha casa de praia em Itacimirim. A casa era em frente à praia. E ela disse: olha, esse mês Shirley não pode tomar banho de mar, porque o orixá, não sei das quantas, disse que não é para tomar. E eu tive que ficar sem tomar o mês de dezembro todinho. De uma raiva. Ela colocava um colar no meu pai e falava: olha, esse mês você não pode ter relação sexual com sua esposa. E ele não tinha. Aquela mulher, ela dizia tudo o que a gente tinha e o que não tinha que fazer. Ela andava na minha casa toda semana, ia lá, dava banho de folha, jogava os búzios, botava carvão com água atrás da porta e ficava determinando o que a gente tinha e o que não tinha que fazer. E em Jeremias 27:9 diz: não deis ouvidos aos agoreiros e aos feiticeiros. E nós fazíamos tudo o contrário à palavra de Deus. Nós dávamos ouvidos e fazíamos tudo o que aquela mulher mandava. E com tudo isso, meu pai começou a ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Nós tínhamos tudo o que queríamos. Nós morávamos em um apartamento e a gente começou a crescer. Pai, eu quero uma casa com piscina. Ele comprou uma casa com piscina. Tudo o que a gente queria, a gente tinha. Tudo que você pode imaginar. Eu com 14 anos, eu ganhei um carro. E rodava Salvador todinho. Meu pai conhecia todos os policiais de Salvador. Ninguém me parava. Ninguém. Todo mundo me conhecia. E eu escolhi na época o carro que eu queria. Com 14 anos, já era presente de 15. E assim a gente teve muito dinheiro, teve muitas riquezas, posses. Meu pai começou a comprar muitas casas, casa de praia, vilagens, terrenos, carros, trios elétricos. E a gente ganhou muito dinheiro. A gente sempre teve tudo. E tudo aquilo que meu pai sempre que ia aos terreiros, ele sempre pedia riquezas, ele pedia posses, porque ele queria dar uma vida boa para sua família. Meu pai sempre foi um homem que viveu para a família. Meu pai nunca bebeu, nunca fumou, nunca foi de sair com amigos. Ele sempre viveu para a família. Meu pai para mim era um exemplo. Eu olhava para meu pai e dizia: eu quero casar com um homem igual a você. Eu dizia a ele. Ele para mim era o meu herói. Era um exemplo de homem, de pai.
Era o que eu queria ter para mim. Eu falava direto, eu quero ter um marido igual ao meu pai. Um homem bom, coração maravilhoso. Só que a Bíblia diz que não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E cada vez mais a gente ia ganhando muitas coisas, mas a alma morrendo, porque estávamos distantes de Deus. E uma coisa que é dita e que é certo, não está na Bíblia, mas é certo, que o diabo dá, mas o diabo toma. E quando ele toma, quando ele puxa o tapete, fica tudo muito feio. E quando você passa a parar de fazer aquilo que ele queria, aí que ele vai começando a cobrar. Porque até então, meu pai nós fazíamos tudo o que eles mandavam. Faz isso, a gente fazia, faz isso, aquilo fazia. Só que depois que meu pai começou a ganhar muito dinheiro, meu pai foi deixando de lado. A mãe de santo já parou de ir lá em casa. Ele fazia ainda as devoções dele na Semana Santa, o caruru, mas foi ficando bem mais frio. Ele foi parando de fazer, ele foi deixando de fazer. E aí as dificuldades começaram a acontecer nas nossas vidas. Meu pai, que nunca, sempre foi um exemplo, ele se envolveu em um adultério. Ele conheceu uma moça que tinha minha idade na época, 15 anos. Essa moça engravidou. Por conta disso, minha mãe teve depressão. Eu me conheci o pai de Clara, da minha filha mais velha, com 14 anos. E desde o primeiro mês de namoro, ele começou a me agredir fisicamente, a me humilhar. E eu não contava pra ninguém aquilo que eu passava. Eu tinha vergonha, porque eu era uma patricinha. E eu achava que aquilo só acontecia com as pessoas que moravam num lugar simples, as pessoas que eram mais humildes, que eram pessoas de classe baixa. E eu achava que aquilo não podia acontecer comigo. Então eu tinha medo, vergonha, era apaixonada. E ele me ameaçava. E se eu terminasse, se eu fizesse alguma coisa, ele iria fazer algo contra mim. Então eu comecei naquele relacionamento, além de me bater, ele me traía.